Pessoal, já estou aqui na tela do nosso computador para nós iniciar a nossa aula. Nessa ocasião, vamos falar sobre o período aí da redemocratização do Brasil. Pessoal, é um período, né, que nós vamos estar iniciando aí uma série de videoaulas falando dos presidentes que vieram pós-regime militar que aconteceu, né, de 1964 a 1985. Então, eu quero pedir para você que você fique ligado aqui com a gente, porque vai ser uma série de vídeos. Nós vamos começar falando do presidente José Sarney, né, que foi o primeiro aí a abrir aí o caminho para a redemocratização, né, o primeiro presidente, depois de 20 anos de governo militar, e vamos até o governo atual, que é o governo do presidente Lula. Então, eu vou pedir a vocês, né, para assistir aqui todos os nossos vídeos, né, nós vamos falar de todos esses presidentes que vieram após esse período aí do regime militar. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre o regime militar, eu convido a você a assistir, está aqui no nosso canal e vai ajudar também você aí na preparação do seu exame aí vestibular, prova do Enseja e exame do Enem, né? Sempre está cobrando questões relacionadas a esses assuntos aí na sua prova. Então, pessoal, a redemocratização, né, é a volta, né, da democracia, né? É o período em que agora a conjuntura política, né, ela está se desenvolvendo novamente, né, no sistema de voto popular, né? E novamente, né, está se desenhando aí uma nova Constituição. Então esse período aí da redemocratização, né, ela começa com o fim do regime militar, né? E novamente nós vamos ter então os candidatos, né, que vão se lançar aí para ser presidente do Brasil a despeito de uma eleição popular. Muito embora a eleição do presidente que vamos falar agora, que é José Sarney, ela não se deu ainda de forma direta, né? Mesmo todo aquele apelo que nós falamos no vídeo passado, da população brasileira saindo às ruas, né, pedindo a volta das diretas, né, para presidente, eleições para presidente por voto popular. Sabemos que a emenda Dante de Oliveira, que previa isso, não foi aprovada no Congresso, então a eleição ela foi indireta, né? Elegeu-se então Tancredo Neves, mas com um problema de saúde dele, depois vindo ao falecimento, ele não pôde assumir a presidência, então chega ao poder o vice, né? O Brasil é um país de vice, né? Então chega ao poder o presidente José Sarney, esse lá do Maranhão, né? Então, eu vou falar, pessoal, de alguns fatos que marcaram o governo do presidente José Sarney, né? Ele implantou em 1986 o Plano Cruzado, né? Tentou-se, então, resolver o problema da inflação, um problema sério que já estava vindo do governo militar, né? Inflação no Brasil, que não é novidade para ninguém, né? E ele, então, tentou conter esse avanço da inflação. Então, na área econômica, ele, então, implanta o Plano Cruzado, né? E depois isso também não funciona, né? Os preços continuam, né, subindo, né? Na época, eu me lembro, né, que os supermercados, né, eles acabavam remarcando produtos, né, quase que diariamente estavam remarcando os produtos nas prateleiras do supermercado por causa da questão do preço, né, que subia desordenadamente, né. Então ele vem não resolvendo com o Plano Cruzado. Em 1987, né, é criado o Plano Bresser, né, tem esse nome por causa do seu ministro ali da economia, né? Não resolve também. Então, em 89, cria-se outro plano econômico, o plano Verão, né? Tentando resolver a situação da inflação, né? E não tem jeito, né? A inflação atinge aí mais de 100%, né? Torna-se, então, como se fosse o período da inflação que ocorreu recentemente
na Argentina, né? Inflação aí, por exemplo, quando ocorreu as eleições para presidente da Argentina, a inflação estava em 140%, essa última eleição, né? O Brasil estava quase nessa faixa aí também, né? É interessante, pessoal, que é nesse governo do presidente José Sarney que é promulgada a nova Constituição, a Constituição de 1988. Nós já estamos na 7ª Constituição, né? Que você precisa saber aí, detalhe para a sua prova do INSEJA ou para a sua prova do Enem, porque esse vídeo é preparatório para todas as áreas, né? Que você vai prestar prova aí, e exames até mesmo seu vestibular, né? É que essa nossa Constituição, ela é chamada Constituição Cidadã. Ela tem a participação da população brasileira, né? Mas o que seria então uma Constituição, né? Por que se fala isso, né? Tem essa nomenclatura de Constituição, né? Ela é a norma, né, que trata da elaboração de outras leis, né, como deve ser feita e por quem deve ser feita, né? E apresenta elementos orientadores que essas outras normas devem ter. Ou seja, resumindo, a Constituição é a Carta Magna, ou seja, ela é a lei maior de um país, né? Não pode ter uma lei que não esteja de acordo com a Constituição. Se tiver uma lei que for criada e estiver contrária à Constituição, essa lei ela não pode seguir avante, ela torna-se inconstitucional, né? Então, essa é a questão de ter uma Constituição, né? Então, vamos ver aqui, né? Nessa Constituição, pessoal, né? Lembrando que em 1986 foi feito, né, uma eleição para escolher quem seriam os deputados e os senadores que iam compor, né, a mesa para então redigir então essa Constituição, né? Então a Constituição do Brasil ela houve participação de todos os segmentos, né? Então o responsável, né, por estar ali responsável pelos trabalhos da mesa ali da Constituição, né, era o então presidente Ulisses Guimarães, deputado federal, né, que infelizmente, né, a gente não sabe o que aconteceu, mas ele foi vitimado num acidente de helicóptero e até hoje a gente não sabe o que se deu, né, caiu provavelmente no mar e a gente não tem notícia, né, dos tripulantes daquela aeronave. Pessoal, o que nós vamos falar aqui é algumas questões, né, que continha essa Constituição, né? Forma e regime de governo, né? A República Federativa e Presidencialista. Essa era a forma de governo, né? Até porque previa-se para 1993, né, a realização de um plebiscito para escolher entre o presidencialismo e o parlamentarismo, né? A gente sabe que nós somos um país, né, presidencialista, né? Até porque nesses plebiscitos que já ocorreram no Brasil, se escolheu, né, que o Brasil seria governado por presidentes, né? Como que é um parlamentarismo, né? No caso, teria que ter um primeiro, como se fosse alguns países na Europa é assim, né? Tem um primeiro-ministro, né? E aí tem o parlamento, né, que acaba aprovando as leis, praticamente governando o país, né? No caso aí os deputados e os senadores, né? Mas o Brasil, embora a gente sabe que o presidente não tem tanto poder assim, né? Acaba sendo assim, um semi-presidencialista no Brasil. Isso aqui é a minha opinião, né? Que eu vejo dessa forma. As eleições, né? As eleições seriam estabelecidas diretas para presidente, governadores e prefeito, né? Então, seria eleições diretas e não indiretas, né? Como era anteriormente, né? O mandato presidencial, né, seria reduzido para 4 anos. Vale lembrar que até então o mandato do presidente era de 5 anos, né? Hoje a gente tem um mandato de 4 anos. Por quê? Porque a Constituição previa que o mandato de presidente, em vez de ser 5 anos, seria 4 anos, tá? O voto. Nessa Constituição, os analfabetos poderiam votar, o voto obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70 anos, né? Então a gente sabe que no Brasil
o voto é obrigatório. Eu não concordo muito com isso, mas é assim, se você não votar, você realmente vai ficar com uma restrição lá na Justiça Eleitoral, né? Sucessivo a pagamento de multa também, tá? E facultativo, né, para os maiores de 70 anos e para o jovem com 16, 17 anos. Ou seja, o jovem tem 16, 17 anos, ele não é obrigado a votar, mas pode votar, né? E tem acima de 70 anos também não é obrigado, é facultativo, tá? Liberdades civis. Garantiu a liberdade de expressão, né? Está garantido essa liberdade de expressão, né? Embora que não sei até quando, né? Isso vai continuar, porque eles estão aí lutando de todas as formas para aprovar leis aí para que, como dizer assim, né? Aprovando leis para que seja controlado o controle das mídias sociais, e eu não vejo isso com bons olhos, né? Mas é a opinião de cada um, né? A iniciativa popular para a proposição de novas leis e proibiu a censura, né? Então eles estavam realmente garantindo aí voz nessa Constituição. A nossa Constituição, ela garante a liberdade de expressão. Está lá na Constituição, né? Os brasileiros puderam participar da elaboração. Poderiam ser apresentadas propostas assinadas por pelo menos 30 mil pessoas. Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque os brasileiros, né, a comunidade civil, poderia participar. Portanto, fique ligado se tiver alguma questão sobre a Constituição, né? Fique ligado, são os principais assuntos que eu estou falando aqui nessa videoaula, né? E se essas informações elas estão sendo importantes para você, eu sugiro aí que você deixe o like, né? Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com alguém aí que está precisando também de fazer a sua preparação. Outras questões aqui, os movimentos sociais negro, indígena, feminista, operário, entre outros, participaram intensamente das discussões, exercendo sua cidadania e reivindicando seus direitos. Então, a gente sabe que hoje no Brasil, né, o movimento negro, indígena, né, o movimento feminista, operário, entre outros, é bem assim difundido, né, na sociedade, porque a Constituição ela traz essas garantias. Então, pessoal, essas foram as principais questões, né, que ocorreu aí nos primeiros anos da redemocratização. O governo de José Sarney, né, e a instituição, então, da nossa Constituição, que é a atual, é a que está em vigor hoje, é de 1988. E eu vou convidar a vocês para estar acompanhando as nossas próximas videoaulas, porque nós vamos falar, então, dos próximos presidentes do Brasil até o nosso atual. Então, é interessante que você assiste todas as nossas videoaulas. Eu dividi, assim, para falar de cada presidente numa aula, né, para o vídeo não ficar longo, e eu sei que as pessoas têm muita dificuldade em assistir vídeos longos na internet, então eu separei essas aulas da redemocratização em várias aulas para que você possa ter assim um tempo mais adequado para você estudar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha te auxiliado aí na sua preparação, né? E considere, se não é inscrito, se inscrever no nosso canal, deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo com alguém que está aí também na sua preparação, aí estudando também, né? E eu vejo vocês numa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Um abraço.